100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. 1 minuto faltando para as 7. Vamos começar o nosso programa de hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019. E vamos aos destaques de hoje. A ANEEL abre consulta pública sobre mudança de regras para quem gera a própria energia. Publicado o decreto que regulamenta trabalho temporário. Presidente do PSL, Luciano Bivar, é alvo de busca e investigação sobre o uso de candidatura laranja nas eleições. Comissão do Senado aprova a regra para a divisão de recursos do mega leilão de petróleo. FMI melhora a previsão de crescimento do Brasil para 2019, mas vê cenário pior no ano que vem. INEP divulga hoje os locais de prova do Enem 2019. Dólar comercial operou com mais 0,75% ao dia, chegando próximo a R$ 4,16. A arroba do boi gordo, cotada a R$ 156 à vista no estado. Saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 65,25, alta de mais 0,34% ao dia. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007 e no ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 22 graus e máxima podendo chegar a 28. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E no trânsito, na Alberto Lamego, da Felipe Web até a Rua do Ouvidor, tem fluxo moderado. Na Beira Valão, o fluxo está moderado para intenso em ambos sentidos, com maior movimentação na descida da Ponte Leonel Brizola e imediações do Mercado Municipal, mas sem retenções. Saldanha Marinho com fluxo moderado. Na Formosa, a movimentação ainda é moderada em grande parte, mas começa a se intensificar da Voluntários da Pátria até a 13 de maio. Fluxo também moderado para intenso na rotatória próxima ao Shopping Estrada, e o mesmo acontece no trecho da BR que passa pela parte urbana da cidade. Na saída da Campos Farol, na saída do bairro da Penha para a entrada da 28 de março, a gente observa aqui a movimentação moderada para intensa no sentido centro, seguindo da mesma forma em alguns pontos alternados ao longo da via da Avenida 28 de março. Na BR-101, no sentido Rio, há lentidão, retenção do quilômetro 312 ao 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Já no trecho da Campos Vitória, o fluxo está moderado em grande parte dentro da área urbana na parte de Guarulhos. Juntos o melhor Mix. Mix! A ANEEL aprovou ontem uma consulta pública para alterar as regras da chamada geração distribuída, sistema pela qual consumidores podem produzir sua própria energia, normalmente por meio de uso de painéis solares. Pela regra atual, a energia que o consumidor gera a mais durante o dia é devolvida pela distribuidora praticamente sem custo para que ela consuma quando não está gerando energia. Decreto publicado ontem regulamentou a Lei 6.019 de 1974, que trata do trabalho temporário. O objetivo é atualizar a lei, feita antes da Constituição de 1988 e da Reforma Trabalhista de 2017. De acordo com advogados trabalhistas e a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, o decreto não traz mudanças em relação à lei, mas sim esclarecimentos e complementações. Mix Notícias. Ontem, terça, dia 15, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A operação apura o uso de candidatura laranja pelo partido do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Também foram cumpridos mandados na sede do PSL em Pernambuco e em uma gráfica. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 15, o projeto de lei que define as regras para a divisão entre Estados e União dos recursos do mega leilão de petróleo do pré-sal, marcado para o dia 6 de novembro. Pelo texto aprovado na CAI, o repasse aos Estados vai obedecer um critério misto, com regras do Fundo de Participação dos Estados e da Lei Candir. O FMI melhorou levemente a previsão para o crescimento do PIB brasileiro deste ano, mas piorou a projeção para o desempenho da atividade econômica do país em 2020. No relatório World Economic Outlook, divulgado ontem, o fundo passou a estimar um crescimento de 0,9% em 2019, uma ligeira alta de 0,1 ponto percentual em relação ao cenário traçado em julho.
E a partir de hoje, os participantes do Enem poderão acessar o cartão de confirmação da inscrição e saberão o local onde farão o exame. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Cerca de 5,1 milhões de estudantes estão inscritos no Enem 2019. Mix Notícias. O IFE divulgou a abertura de inscrições para o processo seletivo de ingresso aos cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade da educação de jovens e adultos, o PROEJA. As vagas são destinadas aos campos Centro e Guarulhos, em Campos, além de Itaperuna e Macaé. Uma pesquisa desenvolvida no Laboratório de Química e Função de Proteínas e Peptídeos do Centro de Biociências e Biotecnologia na UENF conseguiu mostrar a base da estrutura populacional de uma bactéria que, nas últimas décadas, tem sido associada a surtos hospitalares por ser resistente a vários antibióticos, incluindo alguns dos mais modernos. A partir da descoberta, será possível atuar tanto no controle da disseminação quanto no desenho de estratégias terapêuticas mais eficientes, afirmam os pesquisadores. O melhor mix. Juntos no melhor mix. A partir do próximo ano, os empregadores podem deixar de pagar a multa adicional de 10% do FGTS. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, disse que a extinção da multa deverá constar de uma mensagem modificativa da proposta de orçamento para 2020. O Secretariado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico lançou uma proposta para mudar o sistema de tributação, considerando as especificidades da economia digital e de companhias que se beneficiam da internet e oferecem bens e serviços em outros países sem pagar impostos correspondentes ou sendo menos taxadas do que nos seus países de origem. Mix Notícias. O líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir, afirmou nesta terça-feira que o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, deve ter recebido a Polícia Federal pela manhã com o cafezinho pronto e insinuou que o presidente Jair Bolsonaro já estaria sabendo da operação deflagrada mais cedo. Por isso, avisou um militante na semana passada que Bivar está queimado. É o dom da adivinhação? Por que você desgasta um presidente e seu partido? Ele, Bolsonaro, já sabia, por isso falou aquilo, afirmou Valdir. O presidente do PSL, Luciano Bivar, é investigado pelo suposto uso de 3 falsas candidatas ou candidatas laranjas nas eleições do ano passado em Pernambuco, com o objetivo de desviar dinheiro público do fundo eleitoral. As 3 candidatas a deputada pelo PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, receberam R$778 mil do fundo eleitoral, segundo as prestações de contas à Justiça Eleitoral, e obtiveram apenas 3.303 votos. Mix. Juntos no melhor mix. O presidente Bolsonaro editou nesta terça-feira, dia 15, uma medida provisória para instituir o pagamento da 13ª parcela do programa Bolsa Família a partir deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, o pagamento será feito em dezembro e custará 2,5 bilhões aos cofres públicos. Os recursos têm origem no incremento de 2,58 bilhões ao orçamento do Ministério, feito em março. Previdência. Reforma cobre menos de 20% do rombo das aposentadorias. Isso de acordo com o Tribunal de Contas da União. O país precisará de 5,1 trilhões para equilibrar as contas entre 2020 e 2029. Mix Notícias. Representantes da saúde pública de Campos estão com salários atrasados devido ao atraso no repasse de verba da Prefeitura aos hospitais contratualizados. Com isso, aproximadamente 2.000 funcionários estão com salários atrasados. Funcionários do Hospital Plantadores de Cana estão com salários atrasados desde o mês passado. Já a equipe da Santa Casa de Misericórdia não recebeu ainda o 13º salário de 2018. Na Beneficência Portuguesa, só foi pago 50% do salário de setembro. A Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional e do Pagamento dos Royalties do Petróleo para o Estado do Rio e seus municípios da Alerj vai solicitar audiência com o ministro do STF com o objetivo de debater a realidade financeira do Estado. Está previsto para o dia 20 de novembro no STF o julgamento que determinará a constitucionalidade da Lei 12.734/12, Lei de Partilha, e a ideia é buscar o adiamento desse julgamento. Juntos no melhor mix. O governador Witzel reduziu de 20% para 3% a alíquota de ICMS para todas as empresas do segmento de metal mecânico sediadas no estado.
Antes, o benefício só era garantido a 45 municípios incluídos na Lei 6.979 de 2015. Além da redução da alíquota, o decreto assinado nesta terça-feira prevê ainda uma tributação mais simples, com a cobrança do ICMS na saída, sobre o valor faturado do produto. O governo estuda a criação de um voucher para ajudar os mais pobres a comprarem a casa própria mais livremente. A decisão comunicada a empresários do setor de construção civil é uma contrapartida à decisão de não mais implementar no país o aluguel social. Mix Notícias. A Petrobras anunciou ontem a assinatura de cartas de intenção com 2 empresas asiáticas para o afretamento de 2 plataformas do tipo FPSO. As unidades vão integrar o projeto de desenvolvimento da produção da revitalização dos campos de Marlim e Voador, módulos 1 e 2, que ficam na Bacia de Campos. E o estado de Sergipe é o segundo a decretar situação de emergência para conter as manchas de óleo que se alastram pelo litoral nordestino. Em uma portaria publicada ontem, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação crítica e liberou acesso a recursos da União através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Mix. Produtores rurais e cooperativas de produção que tiveram problemas climáticos ou de comercialização poderão ter acesso a uma nova linha de crédito para refinanciar a dívida. Em reunião extraordinária realizada ontem, o Conselho Monetário Nacional definiu as condições para o novo financiamento. Nessa modalidade, chamada de composição de dívidas, os bancos concedem novo crédito para liquidação integral de débitos. A 6ª rodada de partilha de produção de petróleo, marcada para 7 de novembro, terá um número recorde de empresas habilitadas para participar desde o início das licitações no regime de partilha da produção. Serão 17 companhias, uma a mais do que na 4ª rodada, que detinha o recorde anterior. Mix Notícias. Ficou definido ontem que imigrantes que trabalham como autônomos podem registrar-se como microempreendedor individual, MEI, de forma simplificada. A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia reduziu as exigências para o cadastro de estrangeiros. O concurso 2198 pode pagar um prêmio de R$34 milhões para quem acertar as 6 dezenas da Mega Sena. O sorteio ocorre às 8 da noite de hoje, em São Paulo. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. Agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui fazendo a ronda com a equipe Mix de reportagem, querendo entender o que o IMTT fez aqui na Arthur Bernardes no retorno que tinha na Marcílio Martins. Eles fecharam o sinal, acabaram com o sinal, porém, para quem faz o retorno, que vem pelo Oscar Machado, continuam informando que o retorno é à direita na Marcílio Martins. Isso aqui pode ocasionar uma grande tragédia à noite, porque não tem sinalização, as pessoas estavam acostumadas com esse sinal. Então, a desculpa é o avanço de sinal. Avanço de sinal nós flagramos agora há pouco na própria Arthur Bernardes, um carro fazendo um retorno na contramão com o sinal fechado. Então a gente quer entender o que está acontecendo aqui na Arthur Bernardes. E não tem guarda civil municipal aqui nenhuma orientando, não tem placa nenhuma de sinalização. Então a gente fica aqui apavorado com essa situação que fizeram aqui na Marcílio Martins. Uma situação horrível. Os moradores aqui até abriram a porta para acompanhar nosso flash, dizendo que está uma bagunça isso aqui. Realmente uma bagunça o que a MTT está fazendo aqui e que fez nesse retorno que não tem sinalização nenhuma. A gente volta com mais informação aqui pela Mix 100.7. Juntos o melhor mix. Mix! Agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a gente saindo aqui do Alphaville procurando o retorno que foi retirado da Marcílio Martins, nos deparamos com a rua Doutor João Maria, próximo a Hugo de Campos Soares, que é paralela a Arthur Bernardes, uma montanha de lixo que está tomando conta de uma pista inteira. E olha que a rua Doutor João Maria aqui é larga, hein? Cadê a limpeza pública também aqui, nessas imediações? É incrível como a gente vê o descaso, nessa situação aqui de metade da rua com o lixo tomando conta. Fica aí o registro e a gente volta com mais informação a qualquer momento. Mande um WhatsApp para Mix Campos, está com reclamação a fazer?
1007, que a equipe de reportagem vai até você. Juntos. O melhor mix. E vamos ao esporte. Hoje, pela 26ª rodada do Brasileirão, temos jogo às 8 da noite, onde o Flamengo enfrentará o Fortaleza no Castelão. Já às 9h30 da noite, o clássico Vasco-Botafogo será realizado em São Januário. O Fluminense jogará amanhã, quinta, às 9 da noite no Maracanã, contra o Atlético Paranaense. E na classificação do Brasileirão 2019, o Flamengo segue firme e forte na liderança com 58 pontos, 8 a mais que o segundo colocado. E na segunda parte da tabela, temos na sequência Vasco, Botafogo e Fluminense, respectivamente em 12º, 13º e 14º colocados. Mix. E agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, estamos aqui no Unidade Pré-Hospitalar São José. E estivemos aqui na marcação de consultas, com essa mudança que houve aqui pela Prefeitura em relação a você chegar aqui para marcar a sua consulta, fica registrado o seu telefone e as pessoas vão te ligar depois para marcar, né? Quanto tempo isso vai levar? E se você não tiver mais o tempo hábil da sua requisição do exame ou requisição também da sua consulta. Também entrevistamos aqui uma senhora que está com o seu preventivo, é a mamografia e ultrassom sem prazo. Vai ter que receber a ligação em casa para marcar. E ela não consegue também fazer o preventivo, já que ela foi um ginecologista. E outra reclamação aqui são dos funcionários RPA. Eles estão dizendo que estão há mais de 2 meses sem receber. Então, essa é a situação da saúde em nossa cidade. Você ouviu Mix Notícias.